Olá pessoal, hoje eu vim explicar um pouquinho uma dúvida que a gente tem que tirar quase todo dia, porque a gente atende muitas pessoas da internet, né? Muitos dos nossos clientes vêm da internet e a gente tem que explicar exatamente como é que funciona esse negócio muito doido aí chamado processo judicial. Então, se você tem interesse em saber como funciona o processo judicial, fica ligado no vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, isso ajuda muito a gente. Siga-nos nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook como @DuarteMoralADV, tá? E tem nosso site também, duartemoral.com, se quiser dar uma olhada lá. Sem mais delongas, vamos lá. Como é que funciona esse negócio? Como é que funciona esse tal de processo judicial? Eu vou dar uma explicação básica, tá? Então, é uma explicação sumária aí de como vai funcionar um processo judicial. Eu vou tentar dar uma explicaçãozinha pequena sobre como funciona no juizado especial e sobre como funciona na vara comum, tá? E aí eu vou estar falando de processos cíveis, tá? Então, eu não estarei falando de processos de outras naturezas. O primeiro passo em todo processo, quase todo processo, é uma petição inicial. A petição inicial é o documento que o advogado ele vai escrever e vai acompanhar esse documento de provas, e esse colegiado dessa redação do advogado, mas as provas que o acompanham vão ser levadas ao conhecimento de um juiz de direito. E essa petição inicial vai ser o documento que vai dar norte para todo o restante da sua ação judicial. Na petição inicial vai estar determinado exatamente quais são os fatos debatidos, qual que é o direito que está se perseguindo, o limite do pedido, né? Então, se você está cobrando uma dívida de 100 mil reais, vai estar lá na petição inicial, olha, quero que ao final o réu pague uma dívida de 100 mil reais que ele tem comigo, tá? É basicamente isso. Da petição inicial, se a causa for do juizado especial cível, o padrão é que siga para uma audiência de conciliação, tá? Então, o ato subsequente à petição inicial no juizado especial cível, por padrão, e eu digo por padrão porque pode ser flexibilizado, tá? É uma audiência de conciliação, que é uma sessão conciliatória que o juiz marca, né? Lá as partes vão estar presentes, também vai estar presente um conciliador, e nessa oportunidade vai ser formulada uma proposta de acordo, tá? Caso não haja proposta de acordo, o que também é possível, simplesmente o processo continuará, tá? Mas, infelizmente, é uma solenidade aí que é prevista pela lei dos juizados especiais cíveis. De igual forma, na vara cível é possível que seja feita uma marcação também de uma audiência de conciliatória. Mas o que se vê por padrão é que essa audiência não é marcada, tá? Então a gente vai seguir para o terceiro passo agora do juizado especial cível e o segundo passo aí na vara comum, tá? Esse terceiro e segundo passo é a contestação. O que é a contestação? O réu da ação, a parte contrária da ação, ele vai ser convidado para se defender no processo. Então vai sair uma comunicação oficial chamada citação. A citação vai notificar o réu que existe uma ação judicial contra ele, e aí vai abrir o prazo para o réu se manifestar sobre a inicial, ou seja, se defender. Então aqui a gente tem como segundo e terceiro passo, aí, dependendo do local onde nosso processo está alojado, a contestação, que é a oportunidade que o réu tem para se defender. Superada a contestação, muito provavelmente vai abrir um prazo para a réplica, tá? O que é a réplica? A réplica é o prazo para que o autor manifeste-se sobre a contestação. Então, o autor alega que João deve 50 mil reais para Maria, que é a autora. Aí João, em contestação, fala, olha, eu não devo 50 mil reais porque eu paguei 25. Mas o João, em contestação, não junta o comprovante de pagamento desses 25. Aí Maria, em réplica, pode falar, olha, o João está falando que pagou 25, mas sequer juntou um comprovante de pagamento. Então a réplica, ela é a última oportunidade, assim, de manifestação do autor para rebater os fatos trazidos em contestação, tá? Tanto os fatos quanto o direito. Após a réplica, a gente pode seguir para uma fase chamada produção de provas. Existem alguns processos que as provas trazidas pelo autor e pelo réu, elas são suficientes para a instrução do processo. Ou seja, as provas carreadas ali até o momento de réplica mostram-se suficientes para que o juiz
possa julgar o mérito. Mas, em outros processos, nesse momento processual, as provas não são suficientes para julgar o mérito. Então, faz-se necessário que haja uma instrução probatória nesse período, tá? E a instrução probatória é o momento que autor ou réu podem pedir a produção de novas provas para que fique comprovado o direito de um ou o direito de outro, tá? Um exemplo clássico disso aqui são provas periciais. Então, vamos supor que uma pessoa fala que sofreu um acidente e quebrou um braço e por isso está pedindo indenização por danos morais, que seja, ou lucros cessantes. Para comprovar que essa pessoa quebrou um braço, a gente pode juntar laudo médico com a inicial, pode juntar N documentos. Mas se a pessoa alega que ela teve perda da capacidade motora permanente, por exemplo, por conta desse acidente, aí tem que ser feita uma perícia. E aí o perito é um juiz designado pelo juiz que vai dar um parecer ali sobre a situação. O perito, ele geralmente é técnico na área ali que precisa de uma intervenção, tá? Então, se o processo não precisa de provas, ele não vai ter instrução probatória. Se o processo tiver instrução probatória, ele vai ter instrução probatória dele, por óbvio, né? Ato subsequente a esses dois fatos, o processo vai seguir para uma sentença. O que é uma sentença? Uma sentença é uma decisão terminativa de primeiro grau. Então, a sentença é o ato em que o juiz de primeiro grau, sozinho, ele julga a ação. Então, lá ele vai dar um parecer sobre se as partes têm direito, o porquê delas têm direito e qual o tamanho do direito delas, né? Porque o direito ele pode ser entregue de forma parcial pelo juiz. Não necessariamente o juiz precisa dar um ganho completo de causa, ele pode dar um ganho parcial de causa, tá? Então, a sentença é o documento em que o juiz dá termo ao processo em primeira instância e ele vai determinar ali quem tem direito e quem não tem direito. Superada a sentença, aí a sentença é passível de recurso, tá? Esse recurso na vara civil é denominado de apelação, enquanto no juizado especial civil é denominado de recurso nominado. Ambos têm a mesma função, tá? Mas que é atacar a sentença e pretender sua modificação, tá? A modificação ela pode ser almejada de forma parcial ou total. Esse recurso ele é interposto, então na apelação a pessoa que está apelando praticamente vai pedir ali para que o segundo grau revisite a matéria e dê um novo parecer sobre a causa, tá? Então, basicamente vai pedir uma reanálise do feito, digamos assim. Oferecida a apelação, a parte contrária vai ter prazo para responder essa apelação ou recurso nominado, tá? Dependendo do local onde está alojado o processo novamente. E aí o processo vai seguir para um acórdão, tá? Acórdão é uma sentença de segunda instância, tá? Então, é uma decisão terminativa de segundo grau. Quais são as diferenças entre o acórdão e uma sentença? A sentença é prolatada por uma única pessoa, tá? O acórdão, ele é dado em colegiado, geralmente de 3 ou 5 pessoas. Esse colegiado pode ser um colegiado de desembargadores, no caso de apelação, ou de juízes, no caso de recurso nominado, porque o recurso nominado ele é direcionado para um colégio recursal, e no colégio recursal a composição de magistrados é feita por juízes e não por desembargadores. Mas é a mesma lógica, tá? Na decisão de segundo grau, a gente tem meio que uma decisão final assim, sobre o debate de mérito do processo. Ou seja, não vai mais poder ser discutido se João deve X reais para Maria ou não. Isso daí termina aqui. A partir daqui ainda cabem recursos para o STJ ou para o STF, tá? Dependendo aí se a gente está falando de juizado especial ou de vara comum, tá? Porque no juizado especial não cabem certos recursos, em que pese exista um caminho aí para cabimento do recurso especial no juizado especial, tá? É um caminho um tanto inortodoxo, mas eu não vou falar disso hoje. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles servem exclusivamente para debater ilegalidades com relação à aplicação de legislação. Então, não vai se debater mais se um deve dinheiro ou não. O que se debate nesse tipo de recurso é, olha, não foi aplicada a lei tal a esse caso, ou foi aplicada erroneamente a lei tal a esse caso.
Então, o debate ele não é mais sobre se é aplicável ou não, ou se deve ou não, é um debate normativo, tá? Então, ele restringe muito mais o discurso. Superada toda essa fase, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são um pouco menos comuns, tá? São recursos um pouco mais difíceis de serem aceitos, eles são relativamente incomuns, tá? Principalmente em processos assim mais ordinários. Então, o recurso especial e extraordinário não é muito importante para você leigo, que imagino que esteja vendo esse vídeo, entender, tá? Então, os processos eles geralmente terminam em acórdãos de segunda instância. Partindo da premissa que o processo termina em um acórdão de segunda instância, a parte vencedora vai poder executar a parte perdedora, tá? Então, o que é executar? Executar é intimar a parte perdedora para pagar ou cumprir o comando judicial. Então vamos supor que João, ao final do processo, teve que pagar R$25 mil para Maria. O processo encerrado, transitado em julgado, a Maria vai abrir uma execução, porque é o João que deve, pedindo para que o João pague a Maria desses R$25 mil, tá? Então vai sair um novo comando judicial falando, olha, João, terminado o processo aqui, você foi condenado a pagar R$25 mil para Maria. Então pague esse valor no prazo de 15 dias úteis, sob pena de penhora, né? Aí tem as penas legais, tem multa do 523, enfim. João pode ter a conta penhorada, isso também não vem ao caso, tá? Esse é o esquema básico, tá? De um processo civil. Então, inicial, contestação, réplica, produção de provas, sentença. Sentença, cabe apelação, apelação, resposta à apelação ou contra razões ou recurso de apelação, acórdão. Do acórdão pode caber um recurso especial ou extraordinário, que são mais incomuns, e aí, terminado o processo, terminados os possíveis recursos, vai ser procedida uma execução para que a parte devedora, e devedora no sentido lato, né, no sentido dever de não só de uma quantia, mas sim de uma obrigação, de qualquer coisa que seja, faça o adimplemento aí desse dever para outra parte, tá? Então, é basicamente isso. Eu acho que a matéria ela é um pouco complicada, mas o esquema ele é linear, então se você tiver algumas dúvidas, vai voltando no vídeo. Enfim, é sempre bom revisitar. Eu sei que é um pouco complicado, mas pelo menos é bom para ter uma noção geral onde você está se enfiando, né? Muitos advogados nem explicam, a gente sempre tem o cuidado, ao menos, de tentar explicar minimamente como funciona, tá? Então esse é um esquema básico aí para você que está em vias aí de abrir seu processo judicial, tá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Siga-nos nas nossas redes sociais, a gente sempre tem conteúdo interessante por lá. Tem nosso site também, que é duartemoral.com, e também na descrição devem ter alguns links aí, inclusive links para entrar em contato conosco, se você tiver interesse em seguir com alguma demanda judicial ou se você quiser alguma consulta jurídica, tá? Além do mais, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, deixe seu like, pois seu comentário geralmente serve para que a gente crie novos vídeos e tire a dúvida de muito mais pessoas, tá? Muito obrigado e tchau, tchau!